Olá, este é o terceiro episódio da série Palestina, Histórias de um País Ocupado. Se ainda não ouviste os primeiros 2 episódios, ouve, porque vais perceber melhor o que hoje vamos contar. E só mais uma coisa. Muito obrigada a todas as pessoas que têm contribuído no Patreon e através do nosso site para que continuemos a fazer séries como esta. Faz-nos acreditar que um dia seremos sustentáveis com os contributos de quem está desse lado. Agora sim, de volta ao episódio. Settler opened fire with an automatic rifle in a crowded mosque in the West Bank town of Hebron. 25 de fevereiro de 1994. O dia era sagrado. Estávamos a meio do Ramadão, um mês de jejum e rituais sagrados em que os muçulmanos celebram a revelação do Corão ao profeta Maomé. Já os judeus comemoravam a festa de Purim e a salvação às mãos do massacre do imperador persa, no século IV a.C. In a hospital in the West Bank town of Hebron, the aftermath of a house of prayer transformed into a slaughterhouse. Eram mais ou menos 5h30 da manhã de sexta-feira, fim de semana para palestinianos e israelitas, e o sol mal tinha nascido em Hebron. Mas centenas de muçulmanos já rezavam, ajoelhados no chão da Ibrahimi Mosque, Mesquita de Abraão em português, que estava agora completamente cheia. 800 Palestinian worshippers gathering for the holy fasting month of Ramadan, but unknown to them, many had also come to die, victims of a madman's fury. Baruch Goldstein, colono israelita e médico no exército, nasceu originalmente nos Estados Unidos da América, mas vivia em Hebron há 11 anos, no colonato de Kiryat Arba, na Cisjordânia. When the killing stopped, the chaos began. The dead and the wounded kept coming to clinics in Hebron, to hospitals in Jerusalem. There were bodies everywhere. Baruch entrou na Ibrahimi Mosque, que está construída num local de culto partilhado por judeus e muçulmanos, e a que os judeus chamam Túmulo dos Patriarcas, onde acreditam estar enterrado Abraão, figura central das 3 grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islão, bem como outras figuras bíblicas como Isaac, Jacob, Sara, Rebeca e Lia. O médico israelita ia vestido de soldado e carregava uma espingarda. Hisham Sharabati, investigador na Al-Haq e coordenador do Hebron Defense Committee, 2 organizações não-governamentais palestinianas de defesa dos direitos humanos, explica o que aconteceu há 24 anos. So in 1994, the 25th of February, for the Muslims it was also the middle of Ramadan. An Israeli Zionist settler, is a physician reservist in the Israeli army, originally from Brooklyn, New York. He came into the mosque in Hebron, the tomb of the patriarchs, the Ibrahim Mosque. And while Palestinian Muslims were kneeling to pray, 5:30 in the morning prayer, he spread them with bullets, killed 29 of them, wounded like 125 others. The steady scream of ambulance sirens pierced the Israeli morning as body after body was removed from the Ibrahim Mosque. Baruch Goldstein assassinou 29 pessoas nessa manhã, até ser desarmado e espancado até à morte pelos sobreviventes. Os dias seguintes foram de confrontos e protestos em Hebron. Mais 30 pessoas morreram, 25 palestinianos, 5 israelitas. O atentado terrorista foi imediatamente condenado pelos líderes políticos de ambos os lados. Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelita, à altura, falava num terrível assassínio de pessoas inocentes. A disgraceful, loathsome criminal act of murder was committed today. The government of Israel and the citizens of the state of Israel severely condemn this terrible murder of innocent people. Os acordos de Oslo, que pretendiam facilitar a paz na região, sobre os quais iremos falar num próximo episódio desta série, estavam a ser negociados exatamente nesta altura. Para Faisal Husseini, um dos negociadores do lado palestiniano, o massacre colocava agora o processo de paz em risco. It put the whole peace process in a real danger. I don't even know now if this peace process having any chance to continue or not. Mas não foi só o processo de paz que sofreu as consequências. Com o massacre, a tensão e a divisão entre israelitas e palestinianos aumentou significativamente e a cidade de Hebron nunca mais foi a mesma.
Logo em seguida, e com o pretexto da segurança, as autoridades israelitas introduziram várias medidas na região. O investigador da Al-Haq, Hisham Sharabati, explica. And after that, the Israeli authorities put much more restrictions on the Palestinians. So you see here, like it's an Israeli settler who killed the Palestinians, and then the Palestinians were punished again from the Israeli authorities. O exército israelita impôs um recolher obrigatório que durou 2 meses. Não aos colonos israelitas, mas aos palestinianos. Dezenas de escolas e lojas foram fechadas por imposição militar. A Ibrahimi Mosque, onde antes judeus e muçulmanos rezavam juntos, foi repartida. Passou a haver uma divisão, com vidro à prova de bala. A maior parte do complexo religioso, 60%, foi entregue à comunidade judaica. Os restantes 40% ficaram para a muçulmana. Foi proibida a adhan, a chamada para as rezas islâmicas. Checkpoints, postos de controle em português, em forma de jaula foram construídos pelo meio da cidade. A entrada em certos bairros e ruas foi proibida a palestinianos, incluindo na Shuhada Street, ou Rua Shuhada em português, o mais importante centro económico da cidade. Yeah, but they kill us, like the settlers kill us, and the government punishes us. Com o passar dos anos, Hebron foi ficando cada vez mais dividida. E hoje, palestinianos e colonos israelitas vivem lado a lado, separados por grades, redes de metal e soldados israelitas armados. O massacre ainda é lembrado, mas não só por palestinianos. No colonato de Kiryat Arba, onde o assassino Baruch Goldstein morou e foi enterrado, o seu túmulo serve de local de peregrinação. Baruch é mártir e herói. Na sua campa lê-se: ao sagrado Baruch Goldstein, filho de Israel, que deu a sua alma pelo povo de Israel, a Tora e a terra sagrada. As suas mãos estão limpas e o seu coração puro. Ele foi assassinado pela santidade de Deus. No episódio de hoje, Hebron, o labirinto do apartheid, percorremos ruas que parecem prisões a céu aberto, sempre vigiadas, sempre com soldados. E falamos também com quem tenta continuar a lá viver, à mercê das proibições e humilhações diárias. Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça. Eu sou a Maria Almeida. E eu sou o Ricardo Ribeiro. Bandeiras. As mais bandeiras de Israel do que da Palestina. Também tens uma torre de vigia. De câmaras de vigilância. Hebron não é uma cidade normal. Não é como Ramallah, não é como Belém. A tensão sente-se logo à chegada. Aqui, a ocupação israelita não se esconde. Mal saímos do serviço, um táxi partilhado, que nos trouxe desde Belém, fomos em direção à Old City, ou Cidade Antiga em português. Pelo caminho, a pé, impressiona a quantidade de bandeiras israelitas, nas janelas, nos muros, nas torres de vigia dos militares hasteadas. Nem parece que estamos numa das principais cidades palestinianas. No mercado de Hebron, os comerciantes metem conversa, mas não é sobre lenços, carteiras ou os chás que ali se vendem. Basta meia dúzia de palavras e passam logo a explicar-nos as faces visíveis da ocupação. Este é Jamal Maracá. Good morning. Where do you come from? Portugal. Portugal.
I saw you. I think you've been here before. No. This is your first time? This is the first time. Well, you are facing here on top of the stores, Jewish settlement. They call it Abraham Avinu settlement. And the Israeli throw all kind of garbage and the trash. That's why we put this metal here. That's why this net is here? Yeah. A Old City de Hebron é um emaranhado de ruas, mas todas desembocam numa espécie de túnel estreito, onde não passaria um carro. Os edifícios são feitos de pedra calcária, cinzenta, e nos restos do chão, cada porta é uma loja, a maior parte delas fechada. Acima, 2 ou 3 andares de casas. Entre umas e outras, uma rede cobre a rua de um lado ao outro, à altura do primeiro andar, fazendo como que um teto, parte em rede de metal, parte em pano, segurado por cordas e fios. Olhando para cima, vêem-se pedras, panos, sapatos velhos, copos de iogurte vazios, embalagens de aperitivos com letras hebraicas, lixo, lixo e mais lixo. É atirado pelos colonos israelitas que têm vindo a ocupar os primeiros e os segundos andares, empurrando a população palestiniana para fora do centro. You could see the settlement and they throw everything. They stand on the ceiling up there and they throw everything on top of us. And you see all that happens in front of the soldiers' eyes. Here is the soldier facing you up there in that military army watching tower. A soldier day and night over there to protect them and to look after them. Existem dezenas de torres de vigilância na Old City. A sensação é de que o que fazemos e dizemos está a ser visto e controlado, como num reality show qual Big Brother. Tudo em nome da segurança. All the harassment happens in front of the soldiers' eyes, and we do complain, we shout, we scream, at least to stop them, give us a chance to live in peace or to live a decent life. They ignore us. Like big pressure is to kick us outside here. As histórias contadas pelos comerciantes são confirmadas por Donatella Rovera, funcionária da Amnistia Internacional, que trabalha em situações de emergência no Médio Oriente. Palestinians are harassed in their homes because the settlers throw garbage, urine, both at their homes as well as when people pass on the streets. They attack the shops, they attack homes, and throw stones to the children who are on the way to school. Jamal continua. But we got used to all this and we are determined to stay. We are not going to give up as long as we live, because this is our homeland. And we came down here when we were little kids, like to join our father in his business. And we've gone old now. We are a grandfather. Like I came down here when I was 7. Now I'm 56. My kids grown up here. Their kids visited me here when they are 6 years old. It's not easy just to leave it. And they managed and they succeeded to kick a lot of Palestinians. You hardly see people in the market, and a lot of shopkeepers even they shut their stores and they left the area because they can't do their living. It wasn't like that in the old days. It used to be crowded, busy, active. Not anymore. And why are you still here? Sorry? Because you see nowhere to go to. And it's a kind of resistance. Like we are determined to stay. We are not going to give up even. We have a very hard time, tough time, but still, because this is belong to us and it's like in our blood, in our soul, in our heart, it's not easy just to leave it for them. Não é fácil entregar-lhes isto. Ouviríamos esta frase, ou algo parecido, várias vezes durante o tempo que passamos em Hebron. As condições económicas, o assédio e as provocações dos colonos mesmo ali ao lado, as restrições dentro da cidade, os checkpoints no meio da rua e as lojas fechadas fizeram com que milhares de famílias abandonassem o centro da cidade. Pouco depois de 1994, ano do massacre na Ibrahimi Mosque, a população palestiniana na Old City era de 400 pessoas, quando umas décadas antes seria de quase 8.000. Aos poucos, tornava-se uma cidade fantasma. Nice meeting you and talking to you, and all the best in your project and your work. All the best. Nice couple. Yeah, you're welcome. God bless you. Continuamos em frente, pelo túnel, e não são precisos mais 10 passos para que nos parem outra vez. You love drinking coffee? I don't take money. Coffee. You love coffee? I like coffee. Come sitting. E sentamos-nos. What's your name? My name is Rabi'. Rabi' from English, spring. Rabi é um homem alto, de cabelo grisalho, curto.
Vestia uma camisa roxa e umas calças castanhas. Na sua loja vende-se incenso, sabonete, medalhas com datas anteriores à ocupação. Ofereceu-nos café e um cigarro de tabaco árabe, enquanto nos falava das suas viagens à Jordânia. É lá que a família vive agora, depois de ter fugido de Hebron. Como ele, nasceram na Old City, mas Rabia não quer sair. Ainda que a vida seja tão difícil como conseguir ter água potável para beber. Fez questão de nos levar ao terraço, para mostrar o tanque de água que, acusa, os colonos poluem com lixo. Mesmo assim, depois, cantou e tocou para nós. ولما انك عويت عوية واحدة دحلت على دير سامت عويت 3 عويات. This is good man. If you love go from Old City. Good morning. From Old City, this is good man. Rabia apresentou-nos a Kifah e deixamos-nos guiar. My name is Kifah Fakhouri. I am from Old City. I born here for 35 years. I explain with the tourists how the situation here about the problem. I talking with anyone to come here to see how the situation here. And where do you live? I live behind the mosque, near the Ibrahim Mosque, 200 meters. A Ibrahimi Mosque, a mesquita onde aconteceu o massacre de 1994, fica no final da principal rua da Old City, uns 200 metros à esquerda. Mas chegar lá não é fácil. Toda a gente que anda por aqui tem de passar por um checkpoint onde estão 2 ou 3 soldados israelitas. So here is the checkpoint. Yes. This is Are we going left or inside? Right now, this is Abraham Mosque. O barulho que vão ouvir sou eu a tirar o filtro de vento do telemóvel, para que os soldados não percebam que estou a gravar. The Abraham Mosque here. Checkpoint here. It's difficult the checkpoint. And this, the door closed. Every evening closed the door and morning open. This. And shall we go inside? Yeah, of course. Here, the Israeli soldier check ID, check everyone to enter. So we need to give our passport. Maybe not. Look how they check person. Estamos agora num checkpoint no meio de Hebron, a seguir à Old City. Estamos à espera que uma cancela rotativa abra. E do outro lado estão soldados à espera para poder dar-nos passagem. A Maria já passou, eu estou a passar agora. E agora estamos num detector de metais. Eu passei agora o detector de metais. E estou noutra cancela rotativa e estou a passar agora outra vez. Hello. Where are you from? Portugal. Thank you. Thank you. E passamos agora o checkpoint. This is Ibrahim Mosque. Would you like visit 5 minutes? No problem. If you want. I don't think now. Maybe we'll just go. Maybe, okay. Okay, maybe like that. Passamos agora o checkpoint e continuamos à direita. What happens when the checkpoint is closed at night? If people want to It's get not out? allowed anyone to come here. For example, I come back to my home when I see the door closed. I go with car about 10 kilometers around when I come to my home. 10 kilometers with car. Because the checkpoint is Because closed. the checkpoint is closed. And So if people work on the other side, do they have to pass the checkpoint every time they need to go home or go to work? me?
I mean, if they work inside, but then they live here, do they need to cross the checkpoint every time? Every time, yeah. Every time. Crianças passam por checkpoints para ir para a escola, comerciantes passam por checkpoints para abrir as suas lojas, para voltar para casa, para abastecer o armazém. E quando o checkpoint está fechado, à noite, ninguém passa. Segundo a ONU, só na parte de Hebron controlada pelas forças de segurança israelitas, e explicaremos mais à frente como foi feita essa divisão e o que ela significa, existem mais de 100 barreiras físicas à passagem de palestinianos, incluindo 32 checkpoints. A cidade de Hebron é um labirinto. It's not allowed anyone go inside. You mean inside this street? Yes. You can't go inside? No. Why? Because inside settlement. But I can go inside? Yes, allowed. But Palestinian, no. Just here. So what is there? Inside is a settlement, about 150 family Israeli inside live. What's the name of the settlement? Abraham Avinu and Beit Hadassah. And can people from Beit Hadassah and Abraham Avinu come to this street? Of course. So they can go everywhere? Yes. Não existe um sinal de proibido, uma barreira física. Passámos o checkpoint, virámos à direita e novamente à direita, apenas 2 soldados, um de cada lado, sentados numa cadeira debaixo de um toldo. Mais de 1.600 militares patrulham a área de Hebron controlada por Israel, o dobro do número de colonos israelitas que ali vivem. And so you always have soldiers passing the streets here? Yeah, of course, every time the soldier here. Continuamos com Kifar, que nos leva por ruas por onde toda a gente pode passar. Os soldados continuam aqui também, ora em grupos de 4 ou 5, no meio das ruas, ora no topo das torres de controle, ora aqui e ali, em edifícios revestidos com bandeiras israelitas. E onde não existem soldados, existem câmaras. Ao nosso lado, vemos um enorme poste. À primeira vista, um poste de iluminação, mas que está rodeado de arame farpado. E no topo, em vez de uma lâmpada, tem uma câmara de vigilância. So now we're getting into a building. What's this? This is my house. Estamos agora a subir as escadas até ao terraço. Esta casa fica mesmo ao lado do poste que tem a câmara que está rodeada de arame farpado. O prédio tem cerca de 5 andares. Nós acabamos de chegar e deste terraço consegue-se ver praticamente a cidade inteira. Todas as casas têm os tanques de água. Cada uma tem mais do que um tanque. Uma casa aqui mesmo ao lado tem 3 tanques. Uma tem 8. E do lado oposto vemos o tal checkpoint israelita, guardado por soldados. E mesmo em frente a esse checkpoint há autocarros com turistas a chegarem para visitarem a parte velha da cidade. Vê-se uma grande bandeira de Israel pendurada numa das janelas do colonato que está mais próximo da cidade velha. Can you tell us a little bit of what you see around? Yeah. Like, is this part the old city on the right? Yeah, we actually now in old city, in the middle old city.
Around my house, settlers live here, and also many streets closed for me. I can't go to everywhere in this place. But we now behind the mosque, actually, behind the Ibrahim Mosque, it's not a lot of people come here in this place because this some streets and close it near my house. Yes. So is here 150 family Israeli live here in Old City. How many families? 150 family about. So the settlements surround the old city? Yes. Everywhere settlement here, about 4 settlement in an old city. And do you talk to anyone who lives in the settlements? No, not allowed. I talking with settlers. It's forbidden. Do they talk to you? And then it's don't like Palestinian people, settlers. Why not? Because they hate Palestinian. Don't like anyone. Israeli don't like anyone to live here. But we stayed fast for occupation here. I am here. And do you like them? Yes, no, of course no. I don't like him. São vizinhos de costas voltadas. Não se falam, não se gostam. So this is your house? Yeah, my house, yeah. Do you live alone or? Alone, yeah. For how long? 14 years. And how old are you? 40 years. I born here. Lá dentro, na sala, há várias peças de roupa penduradas numa corda, a secar. Numa das paredes está escrito o número do WhatsApp de Kifar e, por cima, o seu nome escrito em árabe. O quarto tem apenas um colchão, com uma manta por cima e outra por baixo, e 2 cadeiras de plástico brancas, onde agora nos sentamos, em frente a uma mesa com um fogão elétrico e um cinzeiro. Kifar traz uma outra cadeira da cozinha e começa a fazer chá. What's that? Tea, okay? Yeah. Kifar nasceu e viveu em Hebron, sempre nesta casa. Os seus pais já faleceram, vive sozinho. Com o êxodo de milhares de palestinianos da Old City, casas e mais casas ficaram vazias. Um relatório de 2015 do Hebron Defense Committee, uma organização palestiniana que tem como objetivo proteger e reabilitar o património de Hebron, dizia que até esse ano tinham sido abandonadas 1.105 casas. Algumas foram vendidas a colonos, outras fechadas à força ou as suas famílias removidas. Para Kifar, seria uma vergonha vender a sua casa a colonos israelitas. It's different story here. And do Palestinians sell their houses? Yes. Why? Excuse me? Do Palestinians sell their houses? Yes, some people. Why do they do it? I don't know. Because maybe people poor. Yeah. Would you sell your house? This house. Would you do it? Would you sell your house? No. Why? Me? I want to. No, I don't like. Why? Because this is my house. It's not allowed. I to give home to Israeli. No. Ashamed. You know. It's no good. Se vendesse a casa, a sua vida podia mudar. I would like to change my life a little bit, but I don't want to pay in this apartment. To sell the apartment? I don't want to sell. I'm still here forever. Like that's good, yes? Old city, beautiful. But what do you mean when you say that you want to change your life? Change, for example, I go to another country, work over there and be married, and come back in the future. After 10 years, 20 years, I have house.
Do a lot of people leave the country? Palestinians? Yeah, a lot of people to move. Hebron before 20 years, good job, good work. Everyone work, but now not a lot, not so much job because occupation, because checkpoint, a lot of Antes de chegarmos a Hebron, tínhamos combinado encontrar-nos com 2 ativistas, Issa Amro e Hisham Sharabati. Com Issa, nunca chegamos a falar. Como vos contamos no primeiro episódio, tinha sido preso. So, Jamal, can you tell us what the guys from Bethlehem said? Like, what's happening there? There is an activist in Hebron. It's in Hebron. Yeah, Hebron. He's the coordinator of the Youth Against Settlements. Issa Amr. The authority, like a week ago, they arrested him because he posted something on the Facebook against the authority in support of a media and a radio that has been closed. Well, we were also supposed to meet Issa Amr. Huh? We were also supposed to meet him. Yeah. We spoke on Messenger on Facebook. Yeah, he's in jail. Kifar conhecia Hisham Sharabati, que ouvimos no início do episódio, e foi com sua ajuda que nos encontramos com ele. Hisham, marhaba. Hi, Ricardo. Hi, Maria. Nice to meet you. How are you doing? I'm well, how are you? Como explicamos no início, Hisham Sharabati é investigador na Al-Haq, uma organização de direitos humanos palestiniana, e coordenador do Hebron Defense Committee, que combate o racismo, o colonialismo e a ocupação de Hebron. This is my daughter. What's your name? Shahd. Shahd sorri envergonhada. Mete as mãos nos bolsos e ajeita o chapéu de cowboy. Deve ter uns 12 anos. Por cima de nós, esvoaçam bandeiras israelitas. Okay, this is one of the settlers' enclaves in town, and it is built in the top of what used to be an ancient Palestinian school. You're recording, you can. They confiscated the Palestinian school at early 80s and turned it into a Jewish religious school. É apenas mais um dos muitos edifícios confiscados pelos israelitas ao longo de décadas. Hoje, está totalmente interdita a palestinianos. In Hebron we have 6 settler enclaves. In these enclaves there are nearly 800 to 1,000 settlers living in town. And because of their presence, the Israeli authorities are imposing lots of restrictions on the Palestinians on the excuse of security and safety, which is of course the security of the settlers and the safety of the settlers. And for us, not for us, like the UN and all international laws consider Israeli settlements as illegal. Settlements, ou colonatos, são áreas ou bairros onde israelitas se instalam e passam a viver, ocupando parte do território que é internacionalmente reconhecido como sendo palestiniano, como a Cisjordânia, a Faixa de Gaza ou a Jerusalém Oriental. Segundo a Amnistia Internacional, existem mais de 600 mil colonos. A B'Tselem, uma organização israelita de defesa de direitos humanos, relata que, entre 1967 e 2016, foram construídos mais de 200 colonatos na Cisjordânia. O número tem vindo a crescer nas últimas décadas. Houve um aumento, em 1967, após a Guerra dos 6 Dias, em que Israel ocupou uma grande parte da Cisjordânia. Mas continuou a crescer desde o início da construção do Muro da Separação, em 2001, quando existiam cerca de 300 mil colonos, metade dos que existem agora. Hoje, segundo a B'Tselem, os colonatos cobrem 54 mil hectares de terra, quase 10% de toda a Cisjordânia. A cadeia televisiva Al Jazeera
diz que 1 em cada 10 israelitas vive num colonato. Os colonatos israelitas são considerados ilegais à luz do direito internacional, desrespeitando, por exemplo, a Convenção de Genebra, que o próprio Estado de Israel ratificou. A 4ª Convenção de Genebra diz, no seu artigo 49, a potência ocupante não poderá proceder à deportação ou à transferência de uma parte da sua própria população civil para o território por ela ocupado. Mas para Israel, este artigo da Convenção de Genebra nada tem que ver com os colonatos criados e mantidos na Cisjordânia. It's disputed land. Para Benjamin Netanyahu, a Cisjordânia não está ocupada, é um território disputado. Por isso, e porque nunca existiu formalmente um Estado palestiniano, Netanyahu entende que Israel não ocupa neste momento qualquer território ao manter os colonatos. E os argumentos não ficam por aí. We have a historical connection there. My name is Benjamin. The first Benjamin, the son of Jacob, walked these hills 4,000 years ago. So we have some connection to this land. Para o governo israelita, a ligação que o povo judeu teve com a Cisjordânia há milhares de anos serve de base para a ocupação do território. Num panfleto oficial do governo, distribuído em 2015, lê-se: tentativas de apresentar os colonatos judeus no território da Cisjordânia, antiga Judeia e Samária, como ilegais e de natureza colonial, ignoram a complexidade desta questão, a história da terra e as circunstâncias legais únicas deste caso. E explica: muitos dos colonatos israelitas contemporâneos foram, na verdade, restabelecidos em lugares que foram a casa de comunidades judaicas em gerações anteriores, numa expressão da profunda e duradoura conexão histórica do povo judaico com esta terra, o berço da civilização judaica e o local dos acontecimentos-chave da Bíblia hebraica. Assim, é normal que líderes israelitas incentivem a criação de colonatos. Em 1998, Ariel Sharon, na altura Ministro dos Negócios Estrangeiros e mais tarde seria Primeiro-Ministro, dizia: toda a gente tem de se mudar, correr e agarrar o maior número de topos de colina que consigam para expandir os colonatos, porque tudo aquilo que tirarmos agora permanecerá nosso. Tudo o que não agarrarmos ficará para eles. A razão pela qual Ariel Sharon incentiva a que israelitas ocupem os topos das colinas, ou hilltops em inglês, revela também o lado estratégico dos colonatos. A.L. Wiseman, arquiteto israelita e britânico, explica porquê no documentário Rebel Architecture, The Architecture of Violence, dirigido pela jornalista portuguesa Ana Naomi de Souza e publicado pela Al Jazeera. Settlements are built on hilltops, overlooking the Palestinian inner valleys between them. The main reason that they're built on hilltops is for their self-protection and for them to dominate the surrounding. Mas há uma pergunta que se mantém. Como foram parar à Cisjordânia tantos colonos israelitas? Bom, para explicar isso, temos de olhar para os principais métodos utilizados por Israel para tomar posse de terras. Por exemplo, a requisição da terra para uso militar, o que resultou já na construção de mais de 40 colonatos desde 1967. A declaração de partes de terra como território do Estado. Segundo a B'Tselem, mais de 26% de toda a Cisjordânia é considerada território de Estado por Israel. Em 2013, os últimos dados que encontramos, o governo israelita afirmava que apenas 0,7% de todo o território de Estado tinha sido destinado a palestinianos. Ou ainda a expropriação de terra para o bem público, o que significa, na maior parte dos casos, a construção de infraestruturas de ligação de um colonato a outro, como estradas ou túneis apenas usados por colonos. Em 2014, numa entrevista ao programa Face the Nation, Benjamin Netanyahu respondeu a críticas feitas por Barack Obama, na altura presidente dos Estados Unidos da América, sobre a expansão dos colonatos na Cisjordânia. What we're being criticized for is that some Jewish residents of Jerusalem bought apartments legally from Arabs in a predominantly Arab neighborhood. And this is seen as a terrible thing. Mas aquilo que relatórios como os que a B'Tselem tem publicado há vários anos mostram é uma história diferente. Citando, a maioria dos colonatos na Cisjordânia tem o estatuto de prioridade nacional área A, que lhes dá direito a um número de regalias. Na habitação, permitindo aos colonos comprar apartamentos baratos e de qualidade, com uma hipoteca subsidiada atribuída automaticamente. Vários incentivos na educação, como educação gratuita desde os 3 anos, dias de escola alargados, transporte gratuito para as escolas e salários mais altos para os professores. Na indústria e agricultura, com bolsas e subsídios e compensações pelos impostos cobrados sobre os seus produtos pela União Europeia. Na tributação,
garantindo grandes subvenções aos colonatos para ajudar a cobrir os déficits e cobrando impostos significativamente mais baixos do que nas comunidades dentro da linha verde. Traçado proposto pelas Nações Unidas em 1947 para o estabelecimento de fronteiras oficiais entre Israel e Palestina. Em agosto de 2017, num evento que marcava a comemoração dos 50 anos da Guerra dos 6 Dias, ou, nas palavras oficiais do Estado de Israel, da libertação da Judeia e Samária, o nome que Israel dá à Cisjordânia, por ser o que está escrito na Bíblia, Benjamin Netanyahu declarava os planos para o futuro. Estamos a proteger a Samária contra aqueles que nos querem arrancar daqui. Vamos aprofundar as nossas raízes, construir, fortalecer e instalar-nos. Não tenho nenhuma intenção de evacuar qualquer colonato ou retirar daqui qualquer israelita. Estamos aqui para ficar. Para sempre. Contudo, a ajuda financeira e os benefícios sociais não são a única razão para os colonatos se instalarem na Cisjordânia, principalmente em Hebron. This is really the beginning of humanity. As the Bible said, and ancient Jewish sources tell us that Adam HaRishon, Adam the first man in the world, he was the first to understand and to feel the importance of this place, the holiness of this place. Este é Noam Arnon, porta-voz das comunidades judaicas de Hebron, em entrevista ao portal The Land of Israel. Segundo a tradição judaica, Adão, ou Adam, e Eva, Eve em inglês, ou Havá para os judeus, foram enterrados em Hebron. Tal como Abraão, ou Avraham Avinu, e outros patriarcas e matriarcas da religião judaica que repousam na Machpelah, o nome em hebraico para o túmulo dos patriarcas. This is where Adam and his wife, Chava, Eve, were buried, and then the cave was closed. No one knew about that until Avraham Avinu, Abraham. He came here, and according to Jewish sources, Abraham went into the cave where he saw a special light. He felt a special smell and feelings. He heard the angels singing in the Garden of Eden, and this is why Abraham desired to purchase this place in order somehow to be connected to this special experience that he felt. Segundo o livro do Gênesis, Deus diz a Abraão: toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência, para a eternidade. Gênesis, capítulo 13, versículo 15. Por isso, Abraão compra uma parte da terra em Hebron, onde ele e a sua mulher, Sara, viveram e mais tarde seriam enterrados. Segundo a tradição judaica, Hebron foi destinada a Abraão e aos seus descendentes, o povo judeu. And this is the very first place that belongs to the Jewish people in the land of Israel. And this is where Avraham said, this is the place I want to put Sarah. You know, he loved her so much. There's an element of romance in the Machpelah. There's an element of couples. That's why I like to say Hebron is for lovers. That's right. That's right. You know, here we have fathers, but fathers alone can do nothing. With the fathers and the mothers together, they can create a nation, they can create a future, create mankind. This is what they did. Em todas as negociações entre Israel e a autoridade palestiniana, Hebron foi sempre um ponto de desacordo. Tanto que em 1996, enquanto se discutia se assinavam partes dos acordos de Oslo, tratados para a paz, de que iremos falar mais à frente nesta série, Hebron continuava a ser a única cidade de toda a Cisjordânia que, no papel, era ainda totalmente controlada por Israel. No ano seguinte, em 1997, as lideranças palestiniana e israelita chegaram a um acordo temporário que se estende até hoje, mais de 20 anos depois. Cerca de 80% de Hebron seria gerida pela autoridade palestiniana, território a que se chamaria H1, mais longe do centro, e 20% seria gerida e controlada por Israel, território com o nome H2, onde está a Old City, que é o centro económico e religioso. Na prática, o que a autoridade palestiniana assinou foi, percebe-se hoje, uma autorização da ocupação que contesta. Em 1997, viviam na zona H1 cerca de 115 mil palestinianos e na H2 35 mil a 40 mil palestinianos e 400 judeus. De lá para cá, mais de 1.100 famílias palestinianas foram forçadas a abandonar as suas casas, segundo a ONU. Já os colonatos israelitas têm crescido todos os anos e o número de colonos duplicou. Não é de estranhar, faz parte de uma estratégia pensada a longo prazo. Um dos primeiros passos foi empurrar a estação central de autocarros para fora da Old City, como explica Hisham. Now till the 80s, this route
These stairs used to be a route connecting the old market with what used to be our central bus station. And so one of the first steps that the Israelis took to destroy the economy of the old city was throwing away the central bus station. They throw it away like 3 kilometers. Now, by sending away the central bus station, what means that this used to be a center for people, a center for transportation. So people used to come from the many villages around Hebron, even Bethlehem and Jerusalem, to do shopping in Hebron. They used to come down somewhere here, which is like less than 80 meters, and then they just walk these stores, go to this market, do all their shopping and come back. So one from the first steps of destroying the economy was throwing away the central bus station. Não foi só a mudança da estação que prejudicou a economia local. As redes de saneamento ou outras infraestruturas são também condicionadas por Israel. Now, for the past years in winter, the market floods. Because the army, you see the lowest point, a tunnel goes to the right, the army has blocked it. You mean the tunnel on the right? A dam. Yes, and that makes the market flood. You see these lines here, like you see here and here and here. This is the level of water that goes up in winter. So this is like 1.5 meters? This one, no, but let's say because before digging it was like here, so it can be a meter. But if you go there, it will be like 170 maybe. And so no shopping is like the shops are all closed. In winter it floods, it becomes like a river, and that's because the Israelis were preventing us of renovating the infrastructure. Okay. Especially behind the checkpoints. Now they are creating a system of separation where, you know, the area where the settlers live are nearly closed down. So this is the dam they create here. So here there was a tunnel. It was opened. From here we used to go what's at the other side. And now it's just a wall, basically. Exactly. What's on the other side is what used to be our wholesale fruits and vegetable market, which also they closed in 1994 after the mosque massacre. Regressamos à parte do mercado que está coberta pela rede de arame. But even with a fence, do they keep throwing stones or? Yeah, actually the settlers developed their tactics. So what they throw now, for example, they throw marbles, metal bars, and liquids. Now, one of the worst things that they do is that they threw down acid sometimes. Now, in this place, they throw liquids, like normal liquids, as I said, and so on. But there is another place where maybe within the last 2 years, they threw down like 3-4 times, they threw down acid. And luckily, nobody was physically hurt, but that damaged goods. Há acusações de ataques com ácido de parte a parte. Palestinianos contra israelitas, israelitas contra palestinianos. E também notícias de soldados do exército punidos por atirarem pedras a civis. Hisham para e aponta na direção de uma das casas que está por cima do mercado. Era a casa da sua família. I live somewhere else because we are denied entry by the Israeli military. What do you mean? No, the settlers broke into our house in 2002. Personally, I wasn't living there, but my relatives, so they were kicked out in 2002, July 2002, and we were never allowed back. Now, we went to the Israeli High Court in Israel. They call it in Israel High Court of Justice. And that court decided that we should be allowed back in the year 2004. Until now, we are not allowed because in the excuse of security. And again, the excuse of security is the security of the settlers. So we paid lots of money to renovate the house that the settlers has damaged. We spent lots of time doing it because while working there, settlers were throwing rocks at the workers, and so that make it take much longer time and cost. Sometimes the workers will do some work in the morning, and settlers will break into and turn it down in the afternoon. But anyway, after spending lots of money on it, and the army said that they cannot open. I can take you through the tunnel. You see that it is blocked. They put a metal gate on the route leading to the house. And they say we cannot use it. And then they want to force us to go around, use a road that the settlers use, which is very dangerous.
And is now anyone living in your house, or is just completely abandoned? We don't know if the settlers broke into it, because sometimes they do. You know, we have no access. We cannot check, as you see, or at least we cannot check easily. Agora estamos num túnel no meio da Old City. À direita, entre as lojas, há um túnel completamente escuro e com cartão no chão e lixo. E o Hisham Sharabati está agora a passar por cima de umas pedras que estão no meio do caminho. E a filha Shad está a fazer o mesmo. Nós vamos agora passar pelas pedras. E no fim do túnel está uma parede de betão. So the metal screen to the other side is on the top of the house to protect the family from stones thrown by the settlers, because the settlers live just at the other side. Like the settlement we see at the top of the market, it goes till here. So the entrance of our house is right behind this, like 3-4 meters under behind it. In the past, like before having all these fans, we could go and see through this door what's the other side. So the entrance of our house is right there to the right, like this alley leads to it. Há uma espécie de portão improvisado de metal e arame farpado no chão, a impedir a passagem. Aquela rua, que levaria à casa de Hisham, é um beco sem saída. Damos meia volta, vamos até à famosa Shuhada Street, rua que em tempos foi o centro económico de Hebron e que hoje está vedada a palestinianos. You know, and you see that they put more and more restrictions. Like this used to be a street. Also So this leading, tunnel, yeah, this like used to 100 meters from where we are? Yeah, you see it is blocked with cement panels. Here it is blocked with cement panels. And so this was also a street? Yeah, this used to lead to what used to be our most important street in Hebron, actually, called Shuhada Street, connecting the northern neighborhoods of the city with the southern neighborhoods of the city. And so is Shuhada Street now closed? We cannot even walk there. You mean it's open, but you can't... It's open for the settlers. So what happens if you go there? You know, first, like there is a north entrance with a checkpoint in it, a metal detector, you know, sealed room for searching people. And in the north entrance area, they allow people with, you know, where they allow the Palestinian residents only to go in. So if I'm a Palestinian and I live there, I cannot invite a relative or a friend for a cup of tea in my house. I cannot have a birthday party, you know. Like we have some situations where, let's say, somebody wants to get married, somebody dies. You know, if somebody like, for example, if somebody is getting married, we have exchange visits between the bride and the groom's families. So if the bride or the groom is from there, they cannot receive each other. If somebody dies, you know, people receive ceremony, you know, condolences. People come to express their sorrow and condolences in the house, you know, but this cannot be done. And so, what happens when you go there? So let's say you now start walking in Shuhada Street. What will happen? No, there are the consequences varies between being yelled at and asked back till shooting to death. So it can be any of this. Like sometimes, did that happen? Yeah, of course. There are Palestinians who were shot to death in the street. There were others who were yelled at. You know, like I know a Palestinian friend who's a tour guide, and so tourists can go there, but he cannot as a Palestinian. So once he went with the tour he had, and he went into the area, he was arrested by the Israeli police. The issue is that, you know, you don't have signs that says where you can go and where you cannot go, because the Israelis would not put signs that says Arabs are not allowed into this area. And so if Maria and I go to Shuhada Street, we can go. You and can, but I happen. can't. You can, but the mayor of Hebron can't. You can, but the governor of Hebron can't.
يلا حبيبي. Okay, come on. Seguimos para a casa de Hisham, de carro. Pelo caminho, ainda na Old City, é fácil perceber que são mais as lojas fechadas do que abertas. So the ones on this side can open. The ones later on can open. The ones with the black and red dots, you see here, are closed by direct orders, military orders. Why? Part of the 520 closed by military orders. And this one. What's the reason? So this one can open. Again, the magician word here is the closed sesame word here is security reasons. So in the excuse of security, the Israelis can close down our shops, can prevent us of walking in certain streets, can put me in a prison for 6 months renewable without a trial, can prevent me of traveling out of the country, can deny me a permit of getting into Israel or whatever, you know. They have big authorities. So you see the shops behind the fence here, the settlers broke into. So officially, those shops behind, which are Palestinian shops, they are closed by military orders, but the army, you know, does not allow the owners into them, but they allow the settlers to break in, to steal them or throw the properties out and so on, and then the settlers wait for an opportunity to break into and occupy them. Muitas das lojas fechadas por ordem militar não abrem desde 1994, o ano do massacre na Ibrahimi Mosque. Outras, desde a segunda intifada, entre 2000 e 2005. Segundo a ONU, pelo menos 1.100 lojas encerraram devido às restrições que comerciantes e fornecedores sofrem. And so here we are already in H1. Yeah, long ago. So you can see that there's no soldiers, no Israeli flags. Yes. Although the army comes from time to time here. For example, one of the neighbors here, they came to his house like 2 months ago. They searched the house and they confiscated his car and stole his money. What was the reason? You know, they just go in, take the car, take the money and leave. They say the money is from Hamas. Okay, did they send him on trial? You know, did they, was there a court decision? They just go there and take them and go, saying that. It's his personal car, you know. And unfortunately, this is going so often recently. Like now we have kind of economic war. They go into homes of people who they believe that they are from Hamas or Islam Jihad. They take any money in the house, any money. Like, you know, I visited the family. They said they did not leave us what we can buy some bread with. And do you feel like it's getting worse now in the last? Yeah, the Israelis. And why is that? You know, I believe that, you know, the Israelis, when they feel they are more pressured, like they are going to be, like they try to press the other side more, you know. So although this is bad thing that they, you know, pressure us more, but in my view, that means there is a way of breakthrough. This is my boy. ليش ترمي الزبالة هون؟ ها؟ يلا رجعها. يلا رجعها على الحاوية بنوديها. What were you saying? I was trying to say because he's throwing the garbage just there. You know, I said this is not the place to throw the garbage to. What's his name? Adam. I will. بابا لا شوية وسخ سيارتك يا مخيم. طيب. نزلها. بديها تخليش يشي بالسيارة.
Chegamos à casa de Hisham. O cenário mudou completamente. Estamos num bairro residencial típico de subúrbios, a 20 minutos da Old City, na zona H1, que é gerida pela autoridade palestiniana. Aqui só vivem palestinianos. Uma parte da moradia está ainda em construção. Ao entrar, somos recebidos pelos seus filhos e filhas que brincavam na rua e pela sua esposa, que nos traz um sumo numa bandeja. Sentamos-nos. Hisham abre o computador para nos mostrar um mapa da cidade. Parece um jogo de obstáculos. Now, these are areas where you go through the old city, and as you see, they are all closed. Closed for vehicles, completely closed for vehicles and pedestrians, like the one we've seen, like with the cement panels and so on. So this is the mostly closed area. Now the prepare is Palestinians cannot walk at all, cannot drive their cars. Now we have in Hebron maybe 12 kilometers of roads. The main road connecting the settlement of Kiryat Arba with the settlers' enclaves in Hebron, and the smaller roads and alleys connected to it, Palestinians cannot drive on them. But Israelis can. Israelis can, exactly. Now, if you live somewhere, like how you get your heavy supplies into your house, how you get emergency medical need, think of extreme weather conditions, elderly people, little children, and all this is irrelevant for those writers. We can only walk, just walk. We cannot drive. É difícil não pensar nas semelhanças que este sistema tem com as ruas para brancos e para negros durante o apartheid na África do Sul. Em Hebron, existem ruas só para colonos, bairros só para colonos. A ONU escreve num relatório publicado em abril de 2017. O ambiente coercivo gerado pelas restrições de acesso, bem como o abuso sistemático por parte de colonos israelitas, tem resultado na transferência forçada de milhares de palestinianos e na deterioração das condições de vida daqueles que ficam. Os checkpoints, os muros, as jaulas, as câmaras de vigilância, as restrições, os soldados a meio da rua, as cercas, não têm só como objetivo recuperar e ocupar terra. O jornalista Ben Henrenreich, no livro The Way to the Spring, Life and Death in Palestine, explica que o sistema montado pela ocupação funciona, e estou a citar, como uma máquina de humilhação gigante, um mecanismo complexo e sofisticado para a produção de desespero humano. Era essa a batalha. A terra importava a todos, mas apesar de todos os hinos e lemas nacionalistas, a luta mais dura era o esforço de simplesmente manter-se de pé e não ser quebrado. يا توتة الدار صبرك عالزمان انجار. Pedimos boleia ao Hisham de volta para a Old City, onde mais tarde um táxi partilhado nos levaria a Ramallah, onde passaríamos a noite. Do you have any Israeli friends in Hebron? We don't have Israelis who live in Hebron, except for the settlers. And the settlers are colonizers. They are here. They are engaged in lots of. You saw them in the pictures, at least. Occupying the rooftop of the Palestinian house, throwing rocks on the Palestinian properties, damaging them, and so on. So how can we be friends with them? The settlers who live in Hebron are very extreme Zionists. For them, they consider the Palestinians as occupiers in the city. When you go walk Shuhada Street, you will see in some of the places where they have graffitis that says Free Israel. Of course, when they say Free Israel, they want to free Israel from me. They consider us as colonizers. So for them, we barely exist, or at least if we exist as a security threat. They don't want us. Para alguns dos colonos israelitas que vivem em Hebron, são os palestinianos os colonos. Muitos judeus usam a expressão libertação de Hebron para se referirem à entrada do exército israelita na cidade quando Israel ocupou uma grande parte da Cisjordânia depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Noam Arnon, o porta-voz da comunidade judaica de Hebron, vai mais longe, em entrevista à Al Jazeera.
And I think the Arab community here could live peacefully once they forget this idea of Palestinian identity. The whole concept of Palestinian identity was created in order, one thing, to destroy the Jewish state. Hisham deixa-nos de novo na Old City. Oh, fine. Shukran. Yeah. Bye bye. So much for everything. Mas antes de voltarmos a Ramallah, havia um sítio que tínhamos de visitar. Bora. Estamos agora a entrar para o checkpoint que está à entrada da Shawada Street. Porquê? Aqui não é fácil, não é como a bocado. Porquê? Passou? Mas há bocado estava com isto. Nem tocou coisa do microfone. Estávamos com medo de passar. Tínhamos uma jaula enorme à nossa frente e soldados com espingardas a vigiar-nos com o olhar. Era como se estivéssemos a entrar numa prisão. Bora? Queres passar? Diz não passamos. Se calhar temos que tirar alguém. Não, acho que é nós mesmo. The passage from So, can we get in? Can we get in? Or the other side? Checkpoint que entra para a Shawada Street. Here? Can I speak English? Yeah, I do. You speak Hebrew? I speak English, yeah. Speak Hebrew? No, English. Here? Put your bag on the table. Take all the metal things out of your pockets. So here? Here? Put it on the table. And yeah, and then you have a belt. I do. Take off the. Here? Give me a passport. Easy. Boat? Do you also want the visa? Huh? The visa? No. No. Okay, all good. Thank you. Can I go? Vamos ter. Thank you. Passamos e entramos numa cidade fantasma. A rua está completamente vazia. As únicas pessoas que estão na rua são soldados. Todas as portas e lojas estão fechadas. Quase ninguém passava na rua a não ser dezenas de soldados, que davam a sensação de que estávamos numa zona de guerra. Se de um lado da cidade, na rua ao lado, éramos parados para conversar a cada 10 passos, aqui tudo era diferente. Passava um ou outro carro por nós, abrandava o ritmo e olhava, desconfiado, mas pouco mais. Um grupo de miúdos reunia-se ali perto, todos com o topo da cabeça tapada com uma kippá, um pequeno chapéu usado por alguns judeus e por eclesiásticos católicos para cobrir o alto da cabeça.
e de cachos de cabelo compridos nas laterais, os chamados peiote, comum nos judeus ortodoxos. Os olhares eram de desconfiança. Foi o único sítio em toda a viagem em que senti medo. Por vezes, o silêncio assusta mais do que uma granada, uma explosão ou o som de um tiro a meia dúzia de metros. A Shuhada Street é uma rua larga, arranjada em alguns trechos com pinturas nas paredes. Uma escola ao lado esquerdo, a tal escola que antes tinha sido uma escola palestiniana, é o único sítio onde vemos pessoas. Umas crianças brincam juntas ao fundo e a religião e a Bíblia estão escancaradas nas paredes da escola. Nós estamos ao pé de uma escola e nessa escola as paredes estão todas pintadas com imagens supostamente da Bíblia e em cima diz Roots of the Jewish People, the Biblical Era, Hebron, City of Patriarchs and Matriarchs, capital of Judea and site of the onset of David's reign. Mais à frente tem uma outra ilustração de pessoas na cidade de Hebron a andarem na rua e por cima dessa ilustração tem uma outra placa que diz Appeals Community, 10th, 19th centuries, Hebron, one of the 4 holy cities in the land of Israel, a community of Torah, charity and kindness. Depois andando mais uns passos, uma nova ilustração em que se vê parte da cidade de Hebron, parte dela destruída e por cima dessa ilustração tem uma outra placa que diz Destruction, the 1929 riots, Arab marauders slaughtered Jews, the community uprooted and destroyed. Agora estamos a andar para a última ilustração. Nessa última ilustração estão pessoas a andar normalmente na rua e estão 3 soldados ao lado dessas pessoas no meio da rua e ao fundo vê-se a bandeira de Israel. Há uma placa que diz Liberation, Return, Rebuilding, 1967, Liberation of Hebron and Re-establishment of its Jewish community. Mais à frente tem uma citação que diz The children have returned to their own border. Aparentemente é uma citação da Torá. Passada a escola, não encontramos mais pessoas na rua, além de soldados. Vê-se uma ou outra casa palestiniana no meio de centenas de israelitas. Resistem. Protegem as janelas com grades e uma delas tem uma faixa onde se lê Cuidado, isto foi roubado por Israel. Thank you. Portugal. No, thank you. Shukran. Shukran. A diferença é brutal. É chocante, não? A diferença entre sair da Shuhada Street e voltar a entrar em terra em que toda a gente pode estar é gigante. As pessoas já convivem, já se veem sorrisos. Tínhamos de nos pôr a caminho da estação para chegar a Hebron, mas não sem antes sermos confrontados com uma das faces da ocupação. Um soldado aborda-nos. Bora? Sim, mas é por onde é que é? Para ali ou para aqui? Yes? Portugal. Portugal. Yeah. Yeah. Christians? No, we're atheists. We're not really. This is good. Ali era bom ser ateu. Em Hebron, vive-se ocupação como em nenhuma outra cidade palestiniana.
A rotina de palestinianos e palestinianas acontece dentro de um labirinto, cujas passagens vão sendo controladas pelo exército israelita. Mas a sensação que dá é que são mais as portas que se fecham do que aquelas que se abrem. Fecham-se lojas palestinianas, ruas, escolas, casas. Só não se fecha a porta da saída. Essa Israel deixou aberta. No próximo episódio voltamos a Ramallah para falar de algo que é comum na Palestina: crianças e jovens detidas, interrogadas e presas pelas autoridades israelitas. You know, a child could be put in prison for 10 years just for stone throwing. And this is scary. So, for example, during the year 2016, we documented... You mean last year? Yes. We documented the cases of 25 Palestinian children who were put in solitary confinement in a cell that measures 2 by 1 meter. Conversámos com duas adolescentes palestinianas de 13 e 16 anos sobre o assunto, sobre as suas vidas e os seus sonhos. But what do you like to do with your friends when you're not at school? At school? Okay. بنطلع مشاوير مع بعض، بنروح عند بعض، بنزور بعض على الدور، بنروح على مراكز، بنشوف بعض هناك، بندبك، نتعلم دبكة، وبناخد دورات أو ندوات سياسية عن تحفيز ضغط المناصر. So they go out together, they go to their houses, she learns dabke, the Palestinian traditional dance. And she said they go to also talks, political talks about how to, you know, advocate for their rights and so on. What is like your biggest dream? إيش أكبر حلم عندكم؟ تحرر فلسطين. Palestine to be free Palestine. Vai a apenasfumaca.pt para ver fotografias e mapas que ilustram esta reportagem. A série Palestina, Histórias de um País Ocupado, é escrita pela Maria Almeida e por mim, Ricardo Ribeiro. Editada pelo Pedro Santos. A edição de som é feita pelo Bernardo Afonso. Subscreve em apenasfumaca.pt/subscrever para receberes os próximos episódios desta série. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Ribeiro. A música do genérico é dos Lotus Fever. Durante este episódio ouviste também as músicas Hadi Ya Bahar Hadi, de Abu Arab, Palestinian Heritage, de Nassir Sharma, e ainda as músicas de Le Trio Joubran, Hawana, Sarab e Tanassin 2. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcast. Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes, falar dos temas que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas, reportagens e séries documentais como esta, podes contribuir em apenasfumaca.pt/contribuir. Até já!